Vídeo 1 de matemática. Para a gente começar a falar sobre as operações com números reais, a gente primeiro precisa saber o que são e quais são os números reais. E para entender o que são os números reais, a gente tem outros nomes para aprender primeiro. Então, assim, os números naturais é um conjunto formado pelos números positivos e o zero. Então, N, os naturais, o exemplo, então, é 0, 1, 2, 3, 4. Os números inteiros, que a gente representa com a letra Z. Além dos números naturais, é o conjunto que integra também os números negativos. Então, integra os naturais e os negativos. Então, a gente começaria assim, por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui eu já coloco para a gente sempre lembrar que do zero para cima, para a direita, a gente vai contando 0, 1, 2, 3, 4. Para a esquerda, negativo, a gente começa descendo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Nós temos os números racionais, que é um conjunto composto pelos números inteiros e aqueles que podem ser escritos como frações. Por exemplo, A sobre B, que pode ser escrito assim, ou A barra B, que também é a mesma coisa. Então, por exemplo, se o A for 1 e o B for 2, então 1 sobre 2, 1 barra 2. Essa é a forma que pode ser escrita. Sendo que A e B, eles têm que ser números inteiros e não podem ser zero. Então, eu posso colocar números inteiros, eu posso colocar tanto positivo quanto negativo, mas não posso colocar o zero. Então, os racionais não consideram a fração, não considera na fração o número zero, tá? Então, assim, os números racionais compreende N, os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, compreende os inteiros, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e considera os números racionais, menos 3, menos 2,2, menos 1. Considera o zero, só ele, não o zero na fração, porque aí já, como dito aqui, que os números da fração não podem ser o zero. Pode ser escrito assim ou assim, 1, 1,7, 2 e assim por diante. Aqui ele está escrito de forma como uma régua numérica, né? Então, do zero para baixo vem o 1, menos 2,2, menos 3, aqui poderia ser menos 4, menos 5, ou qualquer número no intervalo. Então, aqui, do 3, menos 3 até menos 1, tem vários números. Tem o 2 inteiro também. Mas o 2 inteiro, ele seria aqui no caso, né? Menos 1, menos 2, menos 2,2, que é mais que o 2, e assim por diante. Mas no sentido maior, por exemplo, se fosse aqui 2, 2,2, então é sempre como se fosse um espelho, né? O zero no meio, esses positivos e esses negativos.
E aí nós temos os números irracionais, que é um conjunto formado pelos números infinitos e não periódicos, isto é, aqueles que não podem ser representados na forma de fração, na forma fracionária. Os irracionais são diferentes dos números naturais, diferentes dos inteiros, diferentes dos racionais. Um exemplo de número irracional é o número menos 3,345. O zero é considerado dentro dos irracionais. Então, para a gente ter um desenho, para a gente entender melhor isso e gravar, às vezes visualmente fica mais fácil, os números reais é esse conjunto inteiro. Nos números reais, a gente tem os irracionais, que ele não é igual aos outros, ele está fora. A gente tem os números racionais, e os números racionais consideram os que são racionais, os que são inteiros e os que são naturais. E sobre os exemplos, só para ficar claro, o zero faz parte dos irracionais porque ele é um número que não pode ser representado na forma de fração, na forma fracionária. Então, por isso que ele entra aqui. Menos 3,345, aí tem um caminho até o zero, e aí daqui para frente positivo, tá? Teve um conceito que eu utilizei na explicação, que é um conceito matemático importante, não está diretamente relacionado lá na lista de conteúdo, mas que às vezes pode confundir na hora de alguma pergunta. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho A1, clave de sol, escrevi aqui para vocês saberem, tem gente que não conhece. B, C, clave de Fá. 2, 4, clave de Dó. Então, aqui tá tudo misturado, né? Como se fosse uma caixa da bagunça. Então, os conjuntos, a gente faz a separação. Então, aqui a gente tem conjunto das letras, conjunto dos números, conjunto das claves musicais. Então, a relação básica entre um objeto, são esses os objetos, e o conjunto é a relação de pertinência. Então, o A pertence ao grupo das letras. Ele é pertencente a esse grupo. O 4 pertence ao grupo dos números. Ele é pertencente a esse grupo, tá? Então, conjunto é toda e qualquer coleção de elementos. Então, aqui a gente tem uma camiseta de meia manga, uma regata e uma bermuda. Se a gente tiver que ver aqui um elemento que não faria parte do conjunto, considerando os 3 elementos, então a bermuda não faria parte dos elementos das roupas da parte superior, por exemplo. Aqui a gente tem Itália, Brasil e balde. Considerando esses 3 objetos, esses 3 elementos, Itália, Brasil e balde, o elemento que não que não coincide com os outros é o balde. Países, né? Então, é essa a definição de conjunto.